Bem-vindos ao canal Vê Compartilha. Mais uma vez, cá estamos para compartilhar o conhecimento. Aproveito a apresentar aqui o novo, não o novo, mas o QR Code, não é? Que pode ser escaneado para poderes fazer parte do canal do WhatsApp, mas deste canal de YouTube. Então você pode seguir-me lá no WhatsApp. E também porque qualquer novidade vou lançar também lá no canal. Este vídeo é para resolvermos o exame de 2020, primeira chamada, 12ª classe, Introdução à Filosofia. Então, vamos à resolução do exame. O número 1 diz logo aqui o que é um juízo. Então, a linha A diz que o juízo é a atividade mental que consiste em afirmar ou negar algo. Esta é a opção correta logo na primeira. A B, não. Fundamentação das crenças ou convicções com base nos argumentos, não. A linha C, racionalidade puramente formal que se aplica na geometria, não. A linha D, superação constante do vivido através de um questionamento, também não. Então, número 1, ficamos com a linha A. Número 2. Dado o juízo, todo homem é racional, classifica quanto à qualidade. Nós já sabemos que é afirmativo, não é? Porque quanto à qualidade pode ser afirmativo ou negativo. Então, este é afirmativo. B não pode ser hipotético, C não pode ser negativo, D não pode ser universal, não é? Porque D só se perguntasse quanto à quantidade, mas aqui pergunta quanto à qualidade. Número 3. Alguns médicos são carinhosos. Qual é a quantidade do juízo? A linha A, afirmativo, não, isso já é qualidade. A B, negativo, não, porque é alguns. A linha C, particular, já estamos corretos. Então a opção correta é C. Número 3 é a linha C. D é universal, não. Então ficamos com a opção C. Número 4. Todos os jovens estudam. A proporção classifica-se em a linha A, particular afirmativo, não, porque devemos olhar para todos. A linha B, particular negativa, não, porque mais uma vez olhamos para todos. A linha C, universal afirmativa, exatamente. Ficamos com a opção C. A linha D, universal negativa, também não. Então a opção correta é C. O número 5 diz: os acadêmicos são virtuosos, nenhum acadêmico é virtuoso. Depois a pergunta é: que tipo de oposição foi efetuada? Então o que é que tu deves fazer? Tu deves primeiro lembrar da forma padrão dessas proposições, lembrar também a oposição, não é? Que são duas proposições que andam juntas, não é? Que tem mesmo sujeito, mesmo predicado, mas diferem na qualidade ou na quantidade ou nas duas coisas em simultâneo. Então aqui estamos diante de duas proposições opostas. Então, os acadêmicos são virtuosos. Nós vamos perceber que isso é uma proposição do tipo A. É uma proposição do tipo A. E depois, nenhum acadêmico é virtuoso é uma proposição do tipo E. Então, são duas proposições ali. Então, tu para saberes qual é a oposição efetuada, eu adiantei e coloquei esse quadro que vocês estão a ver. Tu fazes esse quadro, depois coloca o A desta ponta, o E nesta ponta, o I nesta, o O nesta ponta. Depois distribui. Aqui são proporções contrárias, aqui embaixo são subcontrárias, que estão por baixo das contrárias. Tem aqui subalternas, que são as laterais, não é? Subalternas. E tem as contratórias que estão aqui dentro. Ora, a questão aqui temos duas proporções. A primeira é a outra é E. A, E. Então o que é que vem aqui em cima? Vem contrárias. Então nós procuramos a opção correta e logo está na linha A, que vem contrárias, não é? B vem contraditórias. Contraditórias são essas do meio, não é? Mas nós já podemos ver que não é, porque estão a dizer A é. C, subalternas, que são essas. Laterais também não é. E por fim, subcontrárias, que são essas de baixo, que é I, O. Também não é, porque estão a falar que é A e E. Então, a opção certa para o número 5 é a opção A. Número 6. Os hipopótamos são mamíferos. Alguns mamíferos são hipopótamos. Que tipo de conversão foi efetuada? A linha A, contraposição, não. B, por negação, não. C, por limitação, exatamente.
Porque aqui no número 6 diz os hipopótamos são mamíferos. Isso, na forma padrão, podemos colocar todos os hipopótamos são mamíferos. Então, limitamos para alguns mamíferos são hipopótamos, não é? Invertemos a ordem dos termos, não é? Como podem ver, mamíferos que era predicado na primeira proporção já é sujeito na segunda. Hipopótamos que era sujeito já está no lugar de predicado. Então, ficamos com a opção C do número 6. D diz simples, não é. Número 7. Dos raciocínios abaixo, qual deles correspondem à analogia? A linha A diz algum pensante existe, eu penso, logo existe, não. B, eu penso, eu vivo, então quem pensa vive, não. A linha C, o sol nasce todos os dias, então amanhã o sol realmente vai nascer. Isso é por analogia. Isso, então ficamos com a parte ou a opção C. Número 7, D, diz todo o diamante é duro, então alguma joia é dura. Não. Então, ficamos com a opção C. O número 8 diz: o silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo formado por duas premissas e dois termos. Claro que aqui temos duas premissas, mas nós não temos dois termos, porque temos termo maior, termo menor e termo médio. Então, a opção A está descartada. A opção B diz formado por mais de três proposições e mais de três termos. Três proposições, temos um, dois, três. Dizem mais de três, então não é silogismo. E mais de três termos, aqui só temos apenas três termos, não é mais de três termos. Então a opção B também não está correta. A linha C diz duas premissas e uma conclusão. Exatamente, duas premissas. Uma, duas premissas e uma conclusão. Esta é a nossa conclusão. Então a opção C até aqui está correta. Vamos lá para ver a linha D. Três proposições e dois termos. Três proposições. Claramente que temos três proposições, mas nós não temos dois termos. Temos três termos, que é termo maior, termo menor e termo médio. Que é isto que eu distribuí aqui. Para perceber, vai ter que ver os vídeos que vou recomendar aqui na descrição do vídeo. Então, a opção correta do número 8 é a opção C. O número 9 diz: a designação pra e sub significa que o silogismo é da... Ok, eu coloquei lá no quadro. Deixa eu puxar um pouco aqui para poderem ver o significado também, não é? Então, vejam que sub significa sujeito, pra significa predicado. Então, a designação pra e sub significa que o silogismo é da... Olhando para o quadro, a primeira figura é sub, prae. A segunda figura, prae, prae. A terceira figura, sub, sub. Quarta figura, prae, sub. Podemos fazer a correspondência já na língua portuguesa, sujeito predicado, né? Então, essa designação prae, sub, não é? Está aqui. Então, corresponde à quarta figura. Então, vamos ver. A quarta figura está na linha D. Primeira figura, a linha A diz a primeira figura, a B é a segunda figura, a C é a terceira, a quarta, a linha D é a quarta figura. É a linha correta. Então ficamos com a linha D. Então vamos ao número 10. Diz: o silogismo nenhum crocodilo é amigo do homem. Alguns animais são crocodilos, logo alguns animais não são amigos do homem. Quanto à figura e modo, pertence a... Ora, já vimos a figura, que temos a primeira figura, segunda, terceira, quarta. Primeira, sub-prae. Segunda, prae-prae. Terceira, sub-sub. Quarta, prae-sub. Então, quanto à figura e modo, pertence a... Então, vamos primeiro verificar a figura. A figura, devemos lembrar que depende da posição do termo médio. E o nosso termo médio é o termo crocodilo. Ou seja, o termo médio é aquele termo que aparece nas duas premissas e nunca entra na conclusão. É o termo repetido. E o termo repetido aqui é o termo crocodilo. Ora, o crocodilo ocupou o lugar do sujeito na primeira premissa e o mesmo crocodilo ocupou o lugar do predicado na segunda premissa. É por isso que aqui é sub-prae, né? Se formos a ver, vai ser sub-prae. Então, o sub-prae é logo primeira figura, não é? Então, já temos a primeira resposta, que aquilo vai ser a primeira figura. Então, quanto ao modo, nenhum crocodilo é amigo do homem. Esta proporção é uma proporção do tipo
que é universal negativa. Depois, alguns animais são crocodilos. É uma proposição do tipo I, que é particular afirmativa. E por fim, alguns animais não são. Este não entra por causa do nenhum, não é? Então, alguns animais não são amigos do homem. Então, é uma proposição do tipo O. Então, significa que a proposição esta, a resposta vai ser primeira figura, modo E, I, O, não é? E, I, O. E procuramos essa resposta que tem a primeira figura, modo E, I, O. Logo na linha A vem a primeira figura do modo E, I, O. Então ficamos logo com a linha A. Mas também podem ficar aí, tipo, se forem a verificar primeiro o modo, vão ver que a linha B tem também o modo E e O, a linha C tem também o mesmo modo até a linha D. Mas a diferença é da figura, não é? É da figura. Então aí ficamos com a linha A, é da primeira figura, por quê? Porque o nosso termo médio ocupou o lugar de sujeito na primeira e ocupou o lugar de predicado na segunda. Então a opção certa do número 10 é a linha A. Vamos ao número 11. Diz: nenhum filósofo é ignorante. Todo filósofo é acadêmico. Logo, ok? Depois perguntam qual é a conclusão válida do silogismo, ok? Qual é a conclusão válida do silogismo? Se formos a ver, a linha A diz: algum acadêmico é filósofo. Algum acadêmico é filósofo, ok? Não pode ser por quê? Porque o termo filósofo, que é o nosso termo médio, estaria a entrar já na conclusão. Essa resposta deixa, vamos lá ignorar neste momento esta resposta esverdeada, não é? Mas a resposta da linha A diz: algum acadêmico é filósofo. O filósofo iria entrar de novo aqui, enquanto o termo médio nunca deve entrar na conclusão. Então vamos lá passar na linha A, não pode. A linha B diz: algum filósofo é acadêmico. Mais uma vez, o termo filósofo entrou na linha B e estaria na conclusão. Então teremos filósofo, filósofo, filósofo. Está errado, porque é o nosso termo médio. Então A e B já está nulo, porque o termo médio estava a entrar na conclusão. A linha C: nenhum acadêmico é ignorante. Nenhum acadêmico é ignorante. Também não sai. Não sai por quê? Porque o termo acadêmico aqui é particular. Então, vejam a conclusão da linha C. Diz: nenhum acadêmico. O termo acadêmico aqui é predicado de uma proposição afirmativa. Logo, é particular. Então, nós devemos particularizar este acadêmico. Mas eles não. Eles colocaram nenhum. Logo aqui, nenhum acadêmico. Em vez de ser algum acadêmico, ficou nenhum acadêmico. Logo, já fica errado. Por quê? Porque tem aquela regra, se forem ver, nenhum termo deve ter maior extensão na conclusão que nas premissas. Então, se o termo acadêmico é tomado particularmente ou numa menor extensão nas premissas, então não pode ser tomado na sua maior extensão aqui na conclusão. Então, a linha C acaba sendo inválido por causa do quantificador universal, enquanto aqui é particular. Nenhum termo deve ter maior extensão na conclusão que nas premissas. Então, anulamos a linha C. A linha D: todo o filósofo não é ignorante. Mais uma vez, a linha D nos traz o filósofo, o termo filósofo. Então, teremos filósofo, filósofo, filósofo. Fica errado. Então, quero eu acreditar, que eles olharam mais ou menos para a linha C como opção certa. Mas a opção C, a linha C, não está certa. Não está certa porque diz: nenhum acadêmico é ignorante. Isso não pode, porque estaremos a universalizar o acadêmico aqui, enquanto aqui o acadêmico é particular. Isso para dizer que não temos opção correta, nem A, nem B, nem C, nem D. Não temos opção correta. Este é um erro grave, não é? Porque o aluno fica sem opção nenhuma e não tem como reivindicar, não é? Não tem como reivindicar este erro. E eles, na verdade, têm uma resposta lá. Eles têm uma resposta na grelha, mas isto aqui está errado. Eu não posso dar ideia, tipo, escolhem lá isto. Não quero eu arriscar aqui, mas também quero, talvez, dizer que eles olharam para a opção C: nenhum acadêmico é ignorante, não é? Nenhum acadêmico é ignorante. Olharam para isto, mas também estaria errado. Fica a resposta correta, que devia estar aqui, era
algum acadêmico. Por quê? Porque isto é particular. Vejam que eu coloquei algum porque isto é particular. Algum acadêmico, o não entra por causa do nenhum, não é? É ignorante. Isto está correto, mas nessas opções não tem nada correto. Então, não tem opção que eu vou indicar, não tem opção correta no número 11. Número 12 diz: o silogismo, os filósofos são pessoas bondosas. Todas as pessoas bondosas são justas. Logo, os filósofos são justos. É válido porque a linha A conclusão traz algo novo nas premissas? Não. A linha B não viola nenhuma regra. Exatamente. Então ficamos com a opção B, do número 12. A linha C já está errado. O silogismo apresenta 4 termos. Não. A linha D viola apenas a regra dos termos. Também não. Então ficamos com a opção B. Número 13. Os raciocínios errados, com aparência de ser verdadeiros, denomina-se, a linha A, categóricos. Não. B, condicionais. Não. C, falácias. Exatamente. Ficamos com a opção C. D, hipotéticos. Não. Número 14. O argumento ad hominem consiste em, a linha A, apelo à piedade. Não. B, apelo à força. Não. C, ataque ao povo. Não. D, ataque pessoal. Exatamente. Ficamos com a opção D. Número 15. O argumento que baseia-se em ameaças explícitas ou implícitas ao bem-estar físico ou psicológico do ouvinte denomina-se argumentum ad, a linha A, baculum. Já estamos aí na resposta correta. Então, 15, a opção correta é A. B, hominem, não. C, populum, não. Misericordiam, da linha D, também não. Número 16. Etimologicamente, a palavra política vem do grego polis, que significa a linha A, aldeia, não. B, bairro, não. C, cidade. Exatamente, ficamos com a opção C. E a linha D, país, também não. Então a opção correta é C, do número 16. 17. Um Estado de Direito é aquele em que todo cidadão, a linha A, concentra o poder num só homem, não. B, distingue-se pela raça, também não. C, é subordinado ao do Estado, não. E a linha D, está sobre a mesma lei, exatamente. Então ficamos com a opção D. Número 18. Os direitos humanos são aqueles que visam, a linha A, amar todos os homens como iguais. Não. Quer dizer, até parece certo, mas não é. A linha B, evitar a discriminação dos géneros, também não. C, evitar o desprezo em relação aos adultos, também não. A linha B, garantir a dignidade de todas as pessoas. Se formos a ver, a linha D inclui ou engloba todas as opções que estão aí, A, B e C. Garantir a dignidade de todas as pessoas. Então ficamos com a opção D. Número 19. Na relação entre a política e a filosofia, pode-se constatar que a linha A filosofia reflete sobre a ação política. Essa é a opção correta, é a opção A, mas vamos lá verificar. B, filosofia aponta erros dos políticos. Não, a filosofia não aponta erros dos políticos, mas ela reflete sobre a ação política. A linha C, a política reflete sobre a filosofia. Achei o homem. A linha D, a política é a mãe das ciências. Não. Então ficamos com a opção A, do número 19. 20. Segundo Platão, a origem do Estado está no fato de os homens não se bastarem a si mesmos. Isto significa que a origem do Estado em Platão é, a linha A, contratual. Não, Platão não é contratualista. B, convencional. Exatamente, ficamos com a opção B. C, natural. Não. D, ocasional. Também não. E por número 21. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, a pior forma do governo é a linha A, democracia. Já ficamos com a opção correta na linha A. B, monarquia, não. C, oligarquia, não. Politeia, da linha D, também não. Número 22. Identifique as 3 formas do governo justo na teoria política de Aristóteles. Aristocracia, a linha A, aristocracia, república e monarquia. Já ficamos aí com a opção A. A linha B, monarquia, tirania e politeia, não é. C, oligarquia, aristocracia, república, também não é. D, tirania, oligarquia e democracia, também não é. Número 23. O estado natural do homem é de guerra de todos contra todos. Segundo a linha A, Hobbes, Thomas Hobbes. Já ficamos com a opção correta de Thomas Hobbes, não é? Onde o homem é lobo do outro homem. Então ficamos com a opção A. A linha B, Rousseau, não. Locke, da linha C, não. Maquiavel, da linha D, também não. Então, número 24 diz:
Em John Locke, no estado contratual, o homem tem a liberdade, a linha A, absolutos, a linha B, ilimitados, a linha C, limitados, a linha D, mas não exerce. Então, a opção correta é a linha A. Tem uma liberdade absoluta. Eu vou tentar justificar aqui, porque, segundo John Locke, a liberdade é o fundamento de tudo quanto o homem pode ter na terra e na vida. E é o primeiro dos bens civis de qualquer cidadão. Então, a liberdade é incondicional para John Locke. É por isso que ficamos com a linha A. Número 25. Para Rousseau, o primeiro estado da humanidade natural é um estado de, a linha A, egoísmo, a linha B, guerra, a linha C, inocência. Exatamente, porque ele diz, o próprio Rousseau diz que o homem no estado natural é um bom selvagem inocente, não é? Então ficamos com a linha C. A linha D também não é, que é lobo, não é? 26. A divisão tripartida do poder foi teorizada pela primeira vez por a linha A, Hobbes, não. B, Locke, não. Charles de Montesquieu, a linha C, está correto. E D, Santo Agostinho, não. Então ficamos com a linha C. Número 27. A entrada dos ocidentais em África foi marcada pelo desenvolvimento de teorias para denigrir a imagem do negro no mundo. Que consequências trouxe a humilhação negra? A linha A, convenceu o africano da igualdade? Não faz sentido, né? A linha B, criou a revolta dos africanos na diáspora? Não. C, fortaleceu a imagem do homem negro? Acho o homem. A linha D, o africano perdeu a identidade e a autoestima. Ficamos com a linha D. 28. O debate sobre a filosofia africana teve como motivação a colonização europeia, onde o povo e a cultura africana foram julgados como inferior em relação ao povo e à cultura europeia. Como é que os antropólogos Morgan e Taylor denigriram ou definiram o povo africano? A linha A, bons selvagens, não. B, povo sem história, não. C, povo sem interesse, também não. E, por fim, sociedade morta. Eu não gosto muito dessa definição. Me sinto morto aqui enquanto não estou. A linha D é a opção correta. Número 29. Em relação a uma das grandes questões da filosofia africana, Paulinho Ntunji defende a linha A, criação de uma filosofia africana elaborada por não-africanos, não. B, criação de uma filosofia baseada na tradição oral, também não. C, importância da escrita na criação de uma filosofia africana, sim. D, importância da oralidade com pensamento crítico, também não. Então ficamos com a opção C para o número 29. 30. Para o europeu, o negro é, a linha A, desprovido da racionalidade e é um ser que não reflete. Está correto. É essa a opção A. Isto é essa a opção correta da linha do número 30. B, desprovido da riqueza, naturalidade e dignidade. Não. C, um ser com uma reflexão digna e incompleta. Não. D, um ser racional, humilde e com dignidade. O europeu te chamar de digno e humildade. Vamos lá deixar. Ficamos com a opção C, com a opção A do número 30. 31. Um dos representantes da corrente etnofilosófica, não é? É a linha A, Toa, não. B, Paulinho Ntunji, não. C, Placid Temples. Claramente, ficamos com o nosso belga Placid Temples. D, o Heredo também, não. Ficamos com a opção C. Número 32. A filosofia como disciplina acadêmica e profissional tem a função importante de, a linha A, analisar e interpretar a realidade africana. Exatamente, ficamos com a opção A. B, analisar os preconceitos africanos. Não. C, criticar a sabedoria dos povos africanos. Não. E por fim, D, criticar os usos e costumes dos africanos. Também não. 33. O panafricanismo e a negritude foram movimentos criados por intelectuais e acadêmicos residentes em, a linha A, Angola, Inglaterra, Portugal, não. B, Estados Unidos, França, Moçambique, também não. C, França, Estados Unidos e Inglaterra, exatamente, porque foram da diáspora. Devemos lembrar que foram da diáspora, foram afrodescendentes, mas da diáspora. Diáspora em relação ao continente africano. Então, por isso que é França, Estados Unidos e Inglaterra. D, Inglaterra, Malawi e Nigéria. Não. Ou seja, não podemos meter nenhum país africano. Tá bom? Então, é a linha C, para 33. Número 34. Kwame Nkrumah foi o promotor do conceito African Personality e ele lutou muito para conduzir a independência de alguns estados africanos. Qual foi a primeira nação negra africana a ser independente? A linha A, Gana, exatamente, porque Gana foi o primeiro país a alcançar a independência, não é? E Kwame Nkrumah, vocês sabem muito bem que ele lutou bastante para o alcance da independência nesse seu país. E ele tornou-se o primeiro presidente daquele país. B, Quênia não, Moçambique não, que é a linha C, Zâmbia também não. Vamos para o número 35. Diz, o termo metafísica foi atribuído por Andrônico de Rhodes à obra de Aristóteles, que significa aquilo que está
A linha A, além da física, já está aí a opção correta. A B, além do espiritual, não. C, dentro da física, não. D, depois da metafísica, também não. Então, 35 ficamos com a opção A. 36. Substância é algo que, a linha A, não é um ser da existência, não. B, precisa de algo para subsistir, não. C, sofre transformações, não. A linha D, subsiste por si próprio. Exatamente. Então ficamos com a opção D, porque nós aprendemos que substância é aquilo que é em si, por si, e não em outra coisa. Então ficamos com a opção D. Ali, número 37. A construção da estátua de Samora Machel, o bronze é a causa, a linha A, eficiente, não. Final, não. C, formal, não. E B, D, aliás, é material, exatamente. O bronze, que é a matéria usada, né, para fazer ou construir a estátua de Samora Machel. Então ficamos com a opção D, número 37. Número 38. A palavra estética tem origem na palavra grega aesthesis, que significa A, contemplação, B, experiência, C, razão, D, sensibilidade. Exatamente, então ficamos com a linha D, porque nós ao definirmos a estética, vamos ver que é tudo que pode ser percebido pelos sentidos. Então ficamos com a sensibilidade. Então a linha D para o número 38. 39. Qual das opções melhor classifica as artes plásticas? A linha A, arquitetura, pintura e escultura. Exatamente, ficamos diretamente com a linha A. B, coreografia, arquitetura e pintura, não. Poesia, escultura e pintura da linha C, não. Poesia, música e coreografia da linha D, também não. E para finalizar, o artista é um ser, a linha A, isolado da sociedade, não. B, imune às influências do meio, também não. A linha C, influenciado pelo meio em que vive, não. Aliás, influenciado pelo meio em que vive, exatamente, é a resposta correta. E a linha D, sem ligação com a sua época, não. E este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, colegas e todos aqueles que são interessados. Até o próximo vídeo. Fui.